Olá, meu nome é Adriano e sejam muito bem-vindos ao canal Aulas de Computação. No vídeo de hoje, vamos continuar resolvendo alguns exercícios sobre algoritmos em grafos. Então vamos à nossa primeira questão. Considere um grafo não direcionado, G, contendo vértices e arestas, com pesos não negativos distintos para todas as arestas. Ou seja, o peso das arestas é maior ou igual a zero para toda aresta pertencente ao conjunto de arestas do grafo. Assuma que você já tenha computados a árvore geradora mínima de G e o caminho mínimo para todos os nós a partir de um nó particular S pertencente a V. Um vértice S aí do conjunto V. Suponha que agora todos os pesos das arestas de G sejam acrescidos de 1, com os novos pesos, sendo W' de E igual a W de E mais 1, gerando G'. Letra A. Para o novo grafo G', a árvore geradora mínima é modificada? Dê um exemplo mostrando que isso acontece ou prove que isso não ocorre. Os caminhos mínimos já calculados são modificados em G'? Dê um exemplo mostrando que isso acontece ou prove que os caminhos são modificados. Não são modificados. Bom, então, ele já fala que os pesos são distintos. Então aí os pesos das arestas eles são distintos. Então eu tenho na letra A provar se a árvore geradora mínima de G é alterada e na letra B se o caminho mínimo do grafo é alterado. Então vamos ver aqui, para a letra A primeiro. Então letra A. Ele fala o seguinte, prove se a árvore geradora é alterada ou não, então vamos ver o seguinte. Vamos pegar um grafo aqui, vamos fazer um grafo aqui. Vamos fazer esse aqui, por exemplo, Deixa eu desenhar ele um pouquinho maior. Então vamos lá. Então tá aqui. Então tá lá, vértice A, vértice B, vértice C e vértice D. Vamos colocar pesos distintos, porque o exercício fala que as arestas têm pesos distintos. Vamos colocar mais uma aresta aqui. Então vamos pegar aqui, vamos colocar 2, 3, 4, 5 e 6. Tá? Qual que é a árvore geradora mínima desse grafo aqui? Vamos calcular primeiro de G. Tá? Então, a árvore geradora aqui vai ser A sendo ligado com D com 2 e com B com 3. Então a gente já tem alguma coisa aqui. Tá? Então tá lá. Então aqui a gente tem A, aqui é D e aqui é B. E aí eu tenho ligando com 2 aqui e com 3. Tá? Bem bacana essa ligação aí, tranquilo. Agora quem que tá faltando ser ligado? O C. O que é melhor eu ligar o C aqui? Através de 5 ou através da aresta com valor 4? Para mim, as duas estão dando 7, Então aqui eu posso pegar qualquer uma delas. Tá? Então eu posso vir tanto por esse caminho aqui que tem custo 7 ou esse caminho aqui também que tem custo 7. Tá? Então eu vou pegar, por exemplo, a de valor 4 aqui, tá? Tem menor peso aqui. Então vamos pegar ela aqui. Então tá ligado. Tá aqui minha árvore geradora mínima. Tá aí. Então agora vamos supor que eu acresço todo mundo aqui de 1, Tá? Eu já vou colocar aqui agora, tá? Vamos colocar aqui agora. Antes era 3, 2 aqui agora fica 3, aqui fica 4, aqui fica 7, aqui fica 6 e aqui fica 5. Ok. Repare o seguinte, qual que é a árvore geradora mínima aqui? Continuo ligando aqui com 3 e com 4. E aqui o C que está faltando, eu vou ligar aqui, posso ligar com qualquer um dos dois, porque aqui está dando 9 e aqui também está dando 9. Vou pegar o 5, a mesma coisa. Então, resposta da letra A. Como os pesos são distintos entre si, ou seja, eu não tenho nenhuma aresta com peso igual, a minha árvore geradora mínima, se eu acrescentar mais 1 a todos os pesos da minha aresta, sempre vai continuar sendo a mesma, porque os pesos são distintos. Então, os menores valores daqui, quando eu adicionar mais 1, eles continuam sendo os menores valores no grafo G'. Então, para a árvore geradora mínima, não altera. Então, aqui, vou colocar aqui, nesse caso do exercício, a AGM não altera. Tá? Então, letra A resolvida, não altera. Tá? Agora vamos para a letra B. Dá o print aí, salva, dá um pause e vamos para a letra B. Então vamos lá agora fazer a letra B. Bom, na letra B também é a mesma coisa, a gente tem que provar se isso acontece ou não. A melhor forma da gente provar se isso acontece ou não
É com um grafo, a gente desenhando um grafo. Então vamos lá, vamos desenhar um grafo aqui. Vamos pegar aqui, aqui, tá? Vou colocar aqui A, B, C e D, tá? Então tá lá. Vamos colocar as arestas, vamos colocar aqui 5. E aqui nós vamos colocar 1, 2 e 3. Os pesos têm que ser distintos. Esse caminho aqui, ó, qual que é o caminho mínimo aqui que está ligando, por exemplo, o A até D? O caminho mínimo que está ligando o A até D é esse valor aqui, ó, valor 5, tá? Porque aqui em cima está maior, né? Aqui está dando 6. Agora, se eu adicionar mais 1 em todos, o que vai acontecer? Vamos desenhar aqui embaixo. Vai ficar isso aqui, né? A, B, C, D aqui. Adicionando 1 em todos, o que nós teremos aqui? 2, 3, 4 e aqui 6. Então, eu adicionei 1 para todos os vértices, lembrando que a regra do exercício é os vértices eles têm que serem diferentes entre si. Eu não posso ter vértice, as arestas, né, os pesos das arestas, eles têm que ser valores diferentes. Eu não posso ter pesos repetidos. Então, nesse caso aqui, adicionando 1, né, a cada peso das arestas, o que aconteceu? Esse caminho aqui ainda continuou sendo o caminho mínimo, né? O A passando aqui para chegar no D passando por 6, tá? Então esse aqui continua ainda sendo o caminho mínimo aí. Então os caminhos mínimos aqui de A para D, para todos os vértices, né, sendo A o vértice fonte, ele vai para B com custo 2 e vai para C com custo 3. E para I para D, ele vai com custo 6, tá? Então esses continuam sendo os mesmos caminhos mínimos daqui. Exatamente os mesmos. Então, também aqui não se altera o caminho mínimo. Beleza, bacana. Tá lá. Agora, se o exercício colocasse a seguinte regra, que aqui ele fala que as arestas não podem ter pesos repetidos, tem que ser pesos distintos. Se essa regra não tivesse no exercício, aí seria outra história. Por exemplo, se eu pudesse ter pesos repetidos, aí já seria uma outra configuração. Se eu acrescentasse 1, aí os caminhos poderiam mudar, tá? Então, por exemplo, vamos supor que eu tivesse peso 1 para todo mundo, né? Peso 1 aqui para todo mundo, tá? Se eu acrescentar aqui mais 1, aí as coisas poderiam ser diferentes, tá? Então, isso aí só não está mudando nem para AGM, nem para caminhos mínimos, porque ele colocou a regra que as arestas têm que ser distintas, os pesos das arestas têm que ser distintas. Se os pesos não tivessem a obrigatoriedade de ser distintos, aí a gente teria problema. Tá? Aí provavelmente os caminhos mínimos ou até mesmo a AGM ela se alteraria, tá? Porque aí eu poderia ter mudanças aí, tá? Então, dessa forma, a questão 1 está respondida. Então agora nós vamos para a próxima questão. Em uma cidade existem N casas, cada uma com a necessidade de água encanada. Há um custo financeiro alto, W de I, para se construir um poço artesiano na casa I, e um custo C e J para se construir um cano entre duas casas I e J. Por essa razão, apenas um poço deve ser construído na cidade. Uma casa só pode receber água se existe um poço artesiano nela ou se o encanamento chegando nela através de outra casa. Seu objetivo é levar água a todas as casas com o menor custo possível. Apresente uma modelagem em grafos para o problema. Isso na letra A. Na letra B, apresente um pseudocódigo de algoritmo polinomial que encontra a quantidade mínima de recursos necessários para levar água a todas as casas. Letra C, analise a complexidade do algoritmo proposto. Por fim, a letra D, discuta qual a estrutura de dados mais apropriada para a implementação do seu algoritmo. Então, quando ele fala custo mínimo, né, eu quero aí custo mínimo nesse caso para fazer a ligação de todas as casas, para levar água em todas as casas, tá? Eu não estou falando aqui de caminho mínimo, porque eu não quero chegar de um lugar a outro, né? Eu não quero ter um caminho mínimo de todos para todos, eu não quero isso. Eu quero um custo mínimo que interligue todos. Custo mínimo que interliga todos, o que é? Uma árvore geradora mínima. Então, letra A, apresentar a modelagem em grafos do problema. O que a gente vai ter na letra A? Na letra A a gente vai ter casas sendo os vértices, a gente vai ter os canos sendo as arestas, o poço artesiano também, se tiver os poços, né? Os poços, eles vão ser vértices também,
tá? Porque eles vão ter canos que saem deles para chegar água nas casas. E a gente tem por fim o quê? O valor, né? O valor, o custo, né? Valor barra custo aí do cano, que vai ser o peso das arestas. Tá lá. Beleza? Então, valor, custo, os pesos das arestas. Então, tá modelado aí o problema com grafos. A letra A tá resolvida. Letra B. Ele pede o seguinte: apresente um pseudocódigo de algoritmo polinomial que encontra a quantidade mínima de recursos necessários para levar água a todas as casas. Aí, o que você vai escrever aqui na letra B? A gente já sabe os algoritmos de árvores geradoras mínimas. Então, você pode escrever aqui, o pseudocódigo do algoritmo de Prim, por exemplo, tá? Pode escrever o pseudocódigo do algoritmo de Prim. Não tem problema nenhum, ou Prim ou Kruskal, um dos dois. Bacana. E aí ele fala, analise a complexidade do algoritmo proposto. E aí é explicar lá, igual a gente tem nos vídeos do canal, né? A gente tem aqui nos vídeos a explicação do algoritmo de Prim e do algoritmo de Kruskal, explicar as partes do algoritmo que compõem a complexidade dele. A gente sabe que o algoritmo de Prim, ele é o quê? O de E log V, tá? Essa é a complexidade dele. Quer saber a análise de complexidade dele e como que o algoritmo funciona? Vai lá relembrar no vídeo anterior, tá? Que a gente fala sobre isso. E por fim, a letra D. Discuta qual a estrutura de dados mais apropriada para a implementação do seu algoritmo. Obviamente, qual que é a estrutura que a gente tem para representar grafos? Então, primeiro, representar grafos. Representar grafos, eu vou fazer o quê? Lista de adjacências. Tá? Sempre vou preferir lista de adjacências. E lembrem que o algoritmo de Prim, ele não tem aquela fila de prioridades que. A fila de prioridades que é o que é? Ela não é nada mais, nada menos que um heap. E no caso aí, para eu ter melhor eficiência possível, um heap de Fibonacci. Tá? Lembrando que aqui eu estou escrevendo pouco, para o vídeo não ficar muito longo. Mas aqui você tem que descrever melhor, né? Falando no heap de Fibonacci, por que ele vai ser bom, porque eu vou ter menor custo para extrair os elementos da pilha. Tá, explicar o que é como essa fila vai funcionar, porque a gente vai ter poucos, né, as casas, por mais que a cidade pode ser grande ou não, mas o número de casas ele é um número pequeno, um número finito, né? Tá? Então é tranquilo da gente representar isso com grafos com lista de adjacências, tá? Aqui teria que escrever o algoritmo de Prim e também, claro, obviamente, descrever melhor aqui, né? Eu estou só escrevendo bem objetivo aqui, mas na questão mesmo oficial tem que escrever um pouquinho mais, né? Rebuscar mais. Mas aqui o objetivo é dar o caminho das pedras, tá? Eu, como professor, obviamente, eu aceitaria isso aqui, né? Porque eu sei que o aluno está preparado, tá? Mas é bom sempre rebuscar um pouquinho mais, né? Nunca é demais pecar pelo excesso, ok? Mas tá certo isso aqui. Então agora vamos para outra questão. Considere um grafo conectado, não direcionado e não ponderado G igual a NE, onde N é um conjunto de nós e E contido em N vezes N é um conjunto de arestas. Dados dois nós quaisquer, M, N pertencentes a N, define-se Cmin, Mn, como o caminho mínimo de M para N. Letra A. Propõe um algoritmo eficiente que, dado um nó N0, retorna uma lista de nós de G de acordo com a distância desses nós a N0. Isto é, se M precede N na lista, então Cmin de N0 a M está contido, né? É menor do que Cmin de N0 a N. Letra B. Analise a complexidade do algoritmo proposto no item anterior. Letra C. Propõe uma modificação para esse algoritmo, que leve em consideração um peso inteiro para cada aresta. A lista de saída deve ser ordenada de acordo com Pmin, N0M, onde o último representa o peso total do caminho mínimo de N0 para M. Essa modificação não precisa gerar um algoritmo eficiente.
Letra D, analise a complexidade do algoritmo proposto no item anterior. Então, a gente viu aí que está falando de caminho mínimo, já está bem detalhado. Então, na letra A, quando ele fala propõe um algoritmo eficiente que, dado um nó n0, retorna a lista de nós de G, né, de acordo com a distância desses nós a n0. Então, dado o meu n0, que é a minha fonte, eu quero saber a lista de todos da distância dele, o caminho mínimo dele para todos os outros nós. Quando eu tenho isso, qual é o algoritmo que retorna isso para mim? O algoritmo de Dijkstra. Então, ele está falando para propor um algoritmo eficiente na letra A. Então, o que você vai escrever na letra A? Pseudo código do algoritmo de Dijkstra. Tá lá. É isso que você vai fazer. Letra A é isso que você vai fazer. Tá? Então, temos o algoritmo de Dijkstra também no canal. Tá? Então, é só escrever o mesmo pseudocódigo que eu escrevo lá no vídeo do algoritmo de Dijkstra. Isso aí tá certo na questão da prova, tá? Ou no exercício. Letra B. Analise a complexidade do algoritmo proposto no item anterior. Você vai analisar, vai rebuscar, vai analisar, colocar lá no algoritmo a complexidade de cada parte. E qual que é a complexidade do algoritmo de Dijkstra? A gente sabe que a complexidade do algoritmo de Dijkstra é o quê? É log V, tá? Então, claro, não vai chegar só a colocar isso lá não. Aí você tem que explicar, né, cada fase do algoritmo, cada loop, qual a complexidade de cada loop, falar quantas vezes cada aresta é lida, quantas vezes é lido, né, qual que é a complexidade da fila de prioridade, né, que é feita com heap de Fibonacci, qual que é a complexidade para retirar elementos da lista com heap de Fibonacci, tudo isso deve ser falado. Tá? Letra C. Propõe uma modificação para esse algoritmo que leve em consideração um peso inteiro para cada aresta. Aí no caso, qual algoritmo que a gente pode usar também para caminhos mínimos? Tá? Que aí no caso ele está falando um peso inteiro para cada aresta. Tá? Então beleza. Então aqui no caso a gente pode usar o quê? Usar o algoritmo de busca em largura. Então a gente pode usar o algoritmo de busca em largura. Até porque ele fala que o algoritmo não precisa, essa modificação não precisa de gerar um algoritmo eficiente. E aí eu tenho que colocar aqui, né? Tenho que escrever o pseudo do BFS. Então você tem que escrever o pseudocódigo do BFS, né? Aqui o BFS é a sigla de busca em largura, tem que fazer. E aí eu tenho que analisar a complexidade do BFS, que é o quê? O de V mais E. Tá? Essa é a complexidade dele. Então isso aqui, obviamente, claro, rebuscando, principalmente nessa parte aqui de analisar, aqui os pseudocódigos que você tem que escrever, tá? Não tem jeito. E aqui, obviamente, na parte de explicar a complexidade de cada algoritmo, você tem que detalhar mesmo, né? Qual que é o custo para se declarar as variáveis, né? Para se instanciar as variáveis, fazer a inicialização do algoritmo, o custo de cada loop, o custo de cada estrutura de dados. Então, tudo isso deve ser levado em consideração quando for ser explicado aqui as questões aqui de análise de complexidade do algoritmo, quando isso é pedido no exercício ou na prova. Então, aqui eu estou fazendo para a gente economizar tempo, mas durante o exercício, né, na entrega, você tem que explicar isso muito bem. Para quem está chegando agora no canal, eu gostaria, né, de pedir para se inscrever. Para quem assistiu o vídeo até agora, tá? Se gostou, se inscreva no canal, deixa o like aí, comente também, né, nos vídeos aí, né, todos os vídeos que você assistir, deixa um comentário aí de elogio, de sugestão, de dúvida, principalmente se teve alguma dúvida, se eu errei também, não deixe de comentar aí, porque o professor também erra, né, eu tô aqui sou um simples transmissor de conhecimento, e se você gostou aí, mais uma vez se inscreva, comente e na medida do possível eu tento responder todas as dúvidas de todos aí. Mais uma vez, obrigado e até a próxima.